intensificado pelo alto escalão. Zelensky ligou para Moscou, fez acordo de paz com Putin e Trump, junto com o Irã, ao invés de abrir o Estreito de Hormuz, cavaram outro para garantir o fluxo contínuo de petróleo mundial. Essas foram as notícias de um futuro maravilhoso, de uma realidade paralela, e eu e Juan continuamos a levar a palavra da verdade na nossa triste e infeliz realidade. E comigo as coisas são um pouco diferentes. Inscreva-se e vamos lá. Se você ainda não está inscrito, é obrigatório se inscrever. Olha, estão nos contando o seguinte. Primeiro, que na Ucrânia vão começar a montar uma indústria militar, o que significa que vai haver uma enxurrada de bombardeios. Em segundo lugar, a situação com o abastecimento de água, energia e, na verdade, qualquer tipo de abastecimento na Ucrânia está piorando. Bem, mas isso, ao que parece, é por enquanto. Felizmente, as pessoas entendem a situação e não dão ouvidos às vozes que sugerem ir à linha de frente ou elogiam os agentes do centro de recrutamento. Nem acham que vocês devem se abraçar mais. Aqui, por exemplo, abraços com os agentes do centro de recrutamento em um dos mercados de Odessa. Aqui, 1 ou até 2 foram prensados sob um estrado, uma palete. Foi maravilhoso. E aqui tem logo um monte de agentes do centro de recrutamento. Olha, eles estão sempre correndo em bando, agitados, como aqueles que saem da prisão. Eles pulam para fora, pegam toda a comida e correm de volta para dentro. E daí? Esses caras começaram a correr, agarrar as pessoas, jogaram elas no ônibus, mas apanharam com uma palete. Com a palete mesmo. Tem uma cena maravilhosa disso aqui em algum lugar. E depois eles tentaram fugir, mas não conseguiram. Pegaram eles, libertaram todo mundo e mandaram esses caras embora de vez. Claro, não posso mostrar esse vídeo aqui por causa das regras do YouTube. Isso basicamente vai contra o nosso desejo de assistir tudo isso na íntegra. Não posso mostrar palavras inadequadas. Assistam no meu canal, por favor. Inscrevam-se, entrando no... Não se inscrevam. Apenas escaneiem este código QR, apontem a câmera do seu celular ou tablet para lá e acessem esse código QR, ou pelo celular se estiverem assistindo. Então é só clicar no link aqui embaixo do vídeo e você vai direto para onde precisa. E as autoridades continuam dizendo o que deve ser feito com os cidadãos comuns que não querem morrer. Sentado de camisa branca. Pelo visto, isso já está acontecendo em Yalta, no calçadão, com uma xícara de café na mão. Mikhailo Podolyak começa a explicar em russo por que torturar ucranianos é algo bom e compara aqueles que não querem servir com assassinos, reincidentes, que receberam 20 anos de prisão. Na minha opinião, isso é maravilhoso. Enfim, vamos assistir primeiro. A palavra Ukelian é interessante, mas na verdade isso é uma infração legal e viola leis específicas. O defensor dos direitos humanos, bem, está sentado aqui na nossa frente, justamente de camisa branca, o Ilian, que não tem 3 filhos. Nem nada disso. Na verdade, eu sinceramente não entendo qual cargo ele ocupa no governo. Ah, consultor, conselheiro. Pra que conselheiros lá? No front é que são necessários conselheiros. Aqueles que podem aconselhar não só com palavras, mas também com ações. E mais um desses faladores de boca. Absolutamente desnecessário no escritório. Nem o presidente precisa disso, nem a Ucrânia. Pra que tudo isso? Bom, se você não pode lutar, vá trabalhar. Mas ele continua falando sobre os evasores, os que fogem do serviço militar. Isso é uma infração criminal, ou seja, os direitos dele já foram violados. Ou seja, Mikhail, você acredita que se alguém tiver a conta bancária bloqueada, essa pessoa vai mudar de comportamento? Não. Não faz o menor sentido, simplesmente nenhum. O que diferencia esse tal de Mikhail Podolyak dos outros é que ele consegue juntar palavras em frases de forma até articulada, mas reage mais rápido do que consegue entender aonde essa reação vai levar. Ou seja, qual seria o sentido, por exemplo, de privar essas mesmas pessoas de contas bancárias ou do direito de dirigir? Ele mesmo disse que não faz sentido. Agora ele começa a se esquivar, mudar de opinião, dar cambalhotas no ar e fazer reviravoltas com piruetas. Então, o sombrero do Juan, como você vê, no que acabou se transformando. Então, para que, afinal, Acredito que uma pessoa reincidente com 20 assaltos, se presa por mais 1 ano e meio, ao sair não voltará a assaltar? O que uma coisa tem a ver com a outra? A propósito, a jornalista mandou bem. Agora ouça o que a jornalista vai dizer. Sim, exatamente, é só isso mesmo. Embora faça sentido, vocês isolam a pessoa lá por 1 ano e meio e ela não vai roubar ninguém. Isso. E geralmente não isolam por 1 ano e meio, mas sim por 5 ou 10 anos, dependendo da gravidade do crime. Podolyak realmente não entende o que está dizendo. E para ele,
O importante é transmitir essas palavras que querem que sejam repetidas por 1000 cabeças falantes do Zelensky. Todo o resto não importa para ele. Ele não precisa de mais nada, exceto, em primeiro lugar, o salário, digamos assim. E em segundo lugar, é levar a palavra do Zelensky para as massas, digamos assim. Lógica. E aqui, se você fecha a conta bancária, ele automaticamente vai para a linha de frente? Para a linha de frente? Checkmate Michunian. Nem todos no geral, são capazes de ouvir essa besteira que nos empurram todo dia e ficar sem reação. Aqui está uma mulher com a mente absolutamente sã, faz perguntas absolutamente sensatas e são perguntas bem simples. Mikhailo Podolyak, ele nem se preparou para isso. Ou seja, dava para prever que iam te fazer essas perguntas. Mas se você é tão esperto, tão ágil e nosso espertinho se mete em tudo. Mas prepare as respostas. Tente pensar no que podem te perguntar. Ainda mais que é uma jornalista de verdade, não dá para enganá-la facilmente. Ela é muito, esperta. Ele perde a função que permita a ele se sentir confortável na sociedade. Da mesma forma que um criminoso que é pego cometendo uma infração, ele é preso. Assim, ele não consegue aproveitar a vida nessa sociedade. Que absurdo é esse? Acabaram de te dizer por que o criminoso é preso. Ele é preso, na maioria das vezes, não para que ele não possa sentir prazer por estar na sociedade, mas sim para que ele não possa causar dano à própria sociedade. Pensa um pouquinho com essa sua cabeça, vai? Bom, mas mesmo assim, no geral, talvez até tenham pago para ele dar a entrevista. Continuamos levando a palavra, levando a verdade para as massas. E aí aparece diante de nós mais um personagem, usando um paletó da cor da inocência infantil. Inocência, o topete dele diz muita coisa. Curiosamente, esse personagem também não se parece em nada com o exterminador que voltou do campo de batalha, abrindo caminho entre os corpos dos inimigos. Ele também, surpreendentemente, fala sobre os que evitam o serviço militar, mas isso já nem me surpreende mais, só me impressiona. Como é que eles não conseguem entender duas coisas simples? Vocês praticamente falam sobre si mesmos. E quando algum homem ou mulher começa a falar com uma aparência indefinida, com claras habilidades orais, de oratória, quero dizer, contando como os que evitam o serviço devem ser punidos, mas vocês estão cavando a própria cova. Então é preciso colocar um ponto final nesse sentido, que aqueles que conscientemente evitam o serviço militar, conscientemente cuidam do exército, devem ser privados de direitos políticos, devem ser privados. Para que servem seus direitos políticos? Façam suas escolhas nas votações e tudo dará certo na vida de vocês. Continuação segue no conforto de suas próprias experiências, eles devem ter suas contas bloqueadas, eles devem entender que sua decisão de ficar em casa e não sair traz consequências, porque agora não há consequências. Então você se escondeu em casa durante toda a guerra? A guerra acabou, você saiu, existem consequências. O país está em um lugar onde, como eu disse no vídeo anterior, normalmente só especialistas da área médica têm acesso. E essas consequências não são porque alguém está se escondendo em um apartamento e não sai, mas porque vocês, sem educação nem experiência de trabalho adequada, chegaram ao poder. Isso sim é realmente um problema, e não o fato de alguém estar sentado em casa em algum lugar. E pagou a multa e só. E é isso. Ponto final. É isso. E essas pessoas estão esperando por esse momento. Isso é justo? Na minha opinião, não. Bem, claro que não. E quem mais pode colocar uma gravatinha listrada e aparecer no ar em mais uma telemaratona dizendo que todos devem ser punidos? Qual é a utilidade desse sujeito? Desculpe, aqui já essa criatura. Em ucraniano tem uma palavra boa para isso. Ser, digamos. Qual é a utilidade dele, além de ir ao cabeleireiro fazer franjinha? Nenhuma, né? Isso não é benefício econômico. Pelo contrário, ele paga de imposto só 3 copeques. E o tanto de imposto que ele recebe como salário é muito mais. Que não é pouca coisa para ninguém. E ainda fica sentado contando para os outros como eles devem viver. Eles esqueceram completamente que são gerentes nomeados, verdadeiros servidores do povo que deveriam trabalhar para esse mesmo povo. O povo paga eles e eles começam a dizer o que fazer com o povo. Quem são vocês, afinal? Tudo bem, e aqui temos mais uma alegria, mais um suposto servidor do povo. Esse personagem aqui, Shmigal. Shmigal fala que 80% da capacidade de geração de energia foi destruída. Mas quem levou o país a isso? Vocês tinham aquele maravilhoso Mustafa Nayyem, o organizador daquele próprio Maidan do Orgulho, de alguma rebeldia, de alguma força, de alguma luxúria, chame como quiser. Ele que organizou tudo isso, depois se tornou o principal responsável pela proteção dos recursos energéticos. E no final, 80% da capacidade de geração de energia foi destruída.
É claro que houve bombardeios, que tudo isso aconteceu. Mas era preciso terminar isso. Proteger. Onde está o dinheiro que era para ser proteção e que foi enviado para lá? Sendo que o irmãozinho desse tal de Mustafa Naem comprou um Mercedes por 180 mil dólares. Não por 8 nem por 80, mas por 180 mil dólares ele comprou um Mercedes para si. Imagine só quantas coberturas de proteção poderiam ter sido feitos com esse dinheiro. E eu encontrei um vídeo, aliás de arquivo, onde esse tal de Mustafa Naem, que aliás foi demitido, conta como eles protegem com força os recursos energéticos. O primeiro nível de proteção contra estilhaços é construído ao redor da subestação. Antes eram sacos de areia, agora são gabiões. O importante é ostentar saber esses termos, que na verdade não têm utilidade em nenhum lugar. No sentido de que não tem nenhum sandbag nesses, e sandbags são sacos de areia, só para constar. Mustafa Naem mostrou seu conhecimento de inglês. Por que chamar um saco de areia de sandbag? Eu não sei. É tipo assim, você chega e fala: "Mãe, coloca pra mim, por favor, uma sopa com essas meatballs." Ela fala: "Filhinho, quer que eu te dê uma colher na sua cara?" E você: tá bom, coloca pra mim." "Almôndega, mãe, calma." O mais simples na construção são essas estruturas de alguns metros até uns 10, 12 metros que protegem o transformador dos estilhaços. Eu queria perguntar pros meus espectadores. Eu e o Juan estamos curiosos. Alguém já viu essas estruturas de 10, 12 metros ao redor do gerador? Se pelo menos alguém já viu isso em algum lugar, por favor escreva dizendo que elas realmente existem. Porque pelo que eu entendi, assim como o satélite do Pritula foi lançado com sucesso para terras desconhecidas, esses sacos de areia, com essas proteções de 12 metros, também estão por aí, alinhados em fileiras em algum lugar nos bancos. O segundo nível de proteção é a construção dessas estruturas de concreto. Estruturas. Ah, de concreto, meu Deus, se ele soubesse inglês, quer dizer, ucraniano, mas tudo bem. Protege contra impactos diretos. E existe um terceiro nível, que protege contra mísseis. Essas são estruturas muito caras, custam muito dinheiro. Isso é maravilhoso. Quantos Mercedes você mesmo pode comprar? Bonitos, brilhantes, com motores incríveis. Eles fazem assim, vrum. Garanto que nenhuma estrutura ou proteção consegue fazer isso. Demoram para serem construídas, pois algumas é preciso cravar estacas a 40 metros de profundidade. Vou mostrar para vocês. Como sempre, essas estruturas estão todas lá. Os aviões estão voando, vamos bombardear. Porque as estruturas estão lá. E ninguém está bombardeando ninguém nessas regiões. Tudo está ótimo. Buva! Em alguns locais, dezenas de milhares de estacas são cravadas em áreas de vários hectares para construir uma subestação dessas. Mas isso vai nos permitir nos proteger justamente contra a autodesconexão. E aí, adiantou? Cadê a proteção? Como ficou tudo lá? O que dizem por aqui? 80% da capacidade de geração foram destruídas. Isso, provavelmente, porque as bombas são grandes demais e essas estruturas não foram enterradas 40 metros no chão. Aparentemente, o problema está nas características de construção. Não levaram em conta todas essas capacidades explosivas. O potencial das bombas. Bom, é isso. O que o Shmyhal disse? Neste inverno, a Rússia não atacará luz e aquecimento, mas sim a água, principal diferença em relação à última temporada. E o Putin quer destruir nosso sistema de energia, minar a economia e a produção de armas. Ele também espera que, durante o inverno, a sociedade se quebre de cansaço e force a liderança a assinar a rendição. Bom, resumindo, parece que a nossa sociedade está se quebrando de cansaço. Mas quem tem que assinar são esses aí. Bem, também fica meio estranho, né? Já está todo mundo tão cansado assim. Vai lá com um jornalzinho, com uma folhinha, para marcar um X nas respostas, onde diz que sim, queremos o fim da guerra. As pessoas já não se importam mais com a forma como essa guerra vai acabar. Podem até assinar alguma coisa em Marte, contanto que assinem logo e parem os bombardeios. O que mais importa para as pessoas é a própria segurança e o futuro delas e de seus filhos. Esse negócio de, deixa pra lá. O que mais tem aí? Fala desse líder poderoso. A Ucrânia reage à campanha de longo alcance. Essa piada já está tão batida com esses tais ataques de longo alcance deles, sanções de longo alcance contra os russos. Olha só, o Zelensky simplesmente segue um roteiro. Ninguém escreve discursos. Antes pessoas diferentes escreviam. Agora parece que é sempre o mesmo. Assim ocorre essa repetição de termos. 40% do refino primário foi destruído e cresce a escassez de combustível nas regiões da Rússia. Qual a relação entre esses fatos? Que história é essa? Depois ele fala sobre o boxe, onde cada um espera que o adversário caia primeiro, mas o tamanho das perdas é enorme.
Até 2014, a Ucrânia produzia 54,5 gigawatts de energia. Depois da guerra, são 32 gigawatts. E agora caiu para 12 gigawatts, com um déficit de 6 gigawatts, por causa do qual o país está operando com rodízio no fornecimento de energia. Então, olá para Naemu, sim, pela sua defesa tão poderosa, maravilhoso, simplesmente muito bom. Os russos destruíram e danificaram mais de 80% da geração de energia da Ucrânia. Agora, para o inverno, a Ucrânia precisa de interceptadores para os sistemas Patriot contra mísseis balísticos russos. Mas nada mais vai ajudar vocês. Meu Deus, esses líderes tão poderosos. Uma hora precisam de algo, outra hora desses F-16 ou fantasmas, como chamavam aqueles coitados. Uma hora são os Leopard com os Abrams, ou como eles também se chamavam. Outra hora são os Javelin. Sempre que pedem algo e recebem, somem. Ninguém ouve falar mais. Onde estão esses Javelin e F-16? Ouvi que derrubaram um recentemente. Mas o que fazem afinal? Para que servem? Ficam pedindo esses Patriot o tempo todo. Não deram o direito de produção. E agora o que acontece? Acontece que sem o Patriot não há defesa. Ou seja, a Rússia manda drones, e aí tem que lançar um Patriot, que custa 30 milhões de dólares contra um drone pequeno. É isso mesmo? Talvez vocês tinham aqueles drones interceptadores aí, que pegam com velocidade relâmpago. Ou outros drones, no ar, acho que uns flamingos voavam por aí. Uma hora eles estão voando, outra hora dizem que mandaram 1000 deles, depois descobrem que ainda estão só em fase de testes. Agora vai acabar que aquele, como é mesmo o nome, Danilov, que pegou o sobrenome Schmillerman. Enfim, esse chefe da Farpoint estava contando que, bom, o segundo Flamingo a gente meio que filmou, mas ainda não é certeza. Há um ano vocês dizem que todos os depósitos estão cheios de flamingos. Só ficam piando lá esses flamingos. Tudo bem, flamingos. O importante é que temos estoque de sobras e continuamos lendo o que nos contaram lá. Estão novamente construindo um abrigo para instalações elétricas, de água e gás, mas isso já foi feito antes. Lá é uma estrutura de concreto de 12 metros, como contou aquele afegão. E 40 metros para baixo da terra também está tudo revestido de concreto na Ucrânia. Se não for, desculpe, mas esse vídeo mostrado tem 2 anos na minha opinião. Então, onde está tudo isso? Bem, essa é uma pergunta retórica, claro. Não pense que alguém vai responder isso. A resposta mais confiável vem do Ministério das Perguntas Retóricas, do Zolotyr e do Molokny Krik. É claro que esses personagens só vão responder por isso depois da guerra, em algum lugar, pelo menos eu espero. E daí? E para acabar de vez com o país, quero dizer, para garantir a vitória final, Zelensky anunciou a produção de armas ocidentais na Ucrânia. Vão bombardear o país com força total, com esse seu armamento. Mas já teve uns ingleses que tentaram produzir alguma coisa lá. Bombardearam tudo. Então as pessoas vão morrer. Quero dizer, os ucranianos mesmo. Para eles, tanto faz. Mas o presidente definiu 3 direções de trabalho: defesa antiaérea, produção local de armamento ocidental na Ucrânia e projetos com empresas americanas. Trump já declarou sobre projetos conjuntos com empresas americanas que a América tem o direito, a qualquer momento, de vir, chegar, voar para a Ucrânia e pegar tudo no que quiser. Ele disse isso literalmente há poucos dias. Isso faz parte daquele acordo valiosíssimo e cheio de talentos sobre a divisão dos minerais valiosos da Ucrânia com aquela mesma América. Em troca, o que Zelensky recebeu? Ele recebeu um grande nada, difícil até de explicar. Isso também é poderoso. Isso é, sinceramente, eu nem sei o quão poderoso isso pode ser, porque superaram todo mundo. E no final das contas, resumindo, ainda começam as purgas. Inimigos do povo, aparentemente, vão surgir várias troicas. O relatório está pronto. Sobre o combate à agressão russa. Encontrar o inimigo dentro do próprio serviço de segurança. Resumindo, agora vão procurar inimigos em todo lugar. Li em algum lugar que só falta criar um novo serviço inteiro. Um bem grande mesmo. Existem, claro, alguns pontos que já estão sendo implementados. Isso é eliminar o oponente, tipo uma divisão especial que vai viajar pelo país e fazer exatamente isso. Isso é tudo o que resta para Zelensky fazer para completar o quadro. No mais, no geral, está tudo pronto. Já faz tempo. Vamos lá, mais um pouco. Já mostrei alguns desses heróis do nosso tempo. E, provavelmente, vou mostrar mais alguns. Temos alguns especialistas aqui. Bem, um deles agora... Cadê ele aqui? Bem, por exemplo, o Ozychuk, não lembro se já mostrei ele ou não. Na poltrona, quase como se estivesse em um trono. Ah, deve ser para ficar mais confortável.
E ainda nos diz, pobres coitados, como viver. Nas emoções, busca-se um milagre como protesto contra a recusa de muitos em se alistar nas Forças Armadas. Entre os manifestantes, há tantos evasores do serviço militar juntos em um vídeo que até me perco. Difícil contar todos aqui. Há muitos que evitam o serviço militar e procuram argumentos. Porque eles... Um está sentado em uma poltrona confortável, falando como se estivesse num trono. Bem... É isso, evitam. E basicamente procuram alguma solução milagrosa, tipo, vamos deixar os drones lutarem. Bem, isso é absolutamente impossível. Por isso precisamos equipar Sachuk para a linha de frente e que ele corra lá com uniforme de proteção, com granadas no cinto, com uma AK na mão, defendendo a pátria. Após os russos iniciarem mais recrutamentos para o exército, precisamos reagir de alguma forma. A nós. Precisamos ver. Quem somos nós? O que está acontecendo? Por que, esses deputados também se identificam com a sociedade? Para ser sincero, eu não sei. A nós. Ver, talvez não com uma marcha pelo diálogo ou outra ação, mas sim na consolidação da sociedade em torno disso. Bom, entendi. É isso aí. Tchau a todos. Corige é a nossa comandante de engenharia e tem um acordo super novo. Ela tem 21 anos e essa aromática ria quase causou um desastre. Literalmente nos vimos há pouco tempo. Agora você nem sabe quando poderá voltar. É difícil. Estávamos prontos emocionalmente. Eu gosto. A janela vai cair e está pegando fogo. Nós aprendemos a construir fortificações, a construir estradas e a construir pontes. Montar travessias com ponte flutuante. Mas bem, as crianças têm uma boa atitude. Elas são obedientes. Habilidades podem ser adquiridas.